Tá sendo um dos assuntos mais comentados, na minha caixinha de perguntas. Ele tá lá e recorrente, como eu tinha falado que iria esclarecer as dúvidas somente na terça-feira, mas eu vi que o auxílio tá uma coisa muito recorrente, então eu quis antecipar, porque assim eu também vou cortar essa live em vídeos menores, explicando e vou postando. Porque aí a resposta já fica no feed também para as pessoas que perderem essa live aí. E para quem estiver assistindo a versão gravada, não esqueça de compartilhar em grupos que você acha que possam interessar, com aquelas pessoas que possam interessar, com aquelas pessoas que você sabe que recebeu o auxílio emergencial e que pode estar em dúvida se vai ter que devolver dinheiro, se não vai, como que é isso. Combinado? Então, vem comigo, vamos começar essa live. O auxílio emergencial. O ano passado, né, é de conhecimento de todos, público e notório, que um grande caos na economia se instalou. Foi decretado lockdown para toda a população brasileira, onde chegou essa pandemia do Covid-19, coronavírus, né, e se espalhou muito rapidamente no território brasileiro, fazendo com que o governo ele viesse e decretasse e fizesse, né, medidas de urgências para conter a economia no país. Muitos, devido ao lockdown, perderam emprego, muitos perderam negócios, né? Não só o lockdown, mas a crise instaurada pelo coronavírus. Eu não atribuo só ao lockdown. O que trouxe esse panorama foi essa pandemia, né, que instaurou aí no país e no mundo inteiro. E todos os países tiveram que rever suas metas administrativas, executivas, porque virou uma questão de saúde mundial, né? E cada país cuidou da sua população, cuidou do seu povo da maneira em que cada um podia. Dentro desse cenário, foi criado o auxílio emergencial para trazer alívio não só para as famílias, né? Aquelas pessoas que perderam o emprego, mas também para aquecer a economia. E aí, minha gente, teve uma live que eu fiz, uma das primeiras lives que eu fiz, que eu expliquei a função social dos tributos. Eu venho falando nas lives da diferença entre tributo e imposto. E eu deixo claro que o imposto é a forma principal que o governo tem de encher os cofres públicos. Então, dessa forma, você não paga um imposto para ter uma melhoria. Você paga o imposto para que os cofres públicos se encham e aí sim, o governo, a administração, possa criar planos emergenciais como esse, né? Teve a primeira instituição desse auxílio emergencial, foram 3 parcelas de R$600. Teve live aqui no meu perfil falando com a doutora Adriana Claudina. Nós explicamos os pormenores do auxílio emergencial desse de R$600, né? E que a mãe solteira recebeu a parcela de R$1.200. Depois teve uma outra de R$300. 3 de R$300. Pois bem, a lei que instituiu o auxílio emergencial, que é a Lei 13.998, ela instituiu o auxílio emergencial, ela trouxe no seu texto, ela trouxe no seu bojo as hipóteses em que as pessoas que receberam o auxílio emergencial teriam que devolver essa quantia aos cofres públicos. E aí, a lei, ela estipula o valor de R$22.847,76. Então, a lei, ela já traz esse valor, a Lei 13.998. Então, veja bem, a lei fala o seguinte: se você, em 2020, teve rendimentos tributáveis acima de R$22.846, não é isso? R$847,76, quem teve esse rendimento e ele e seus dependentes receberam o auxílio emergencial, essas pessoas terão que declarar e devolver o auxílio emergencial. Veja bem,
Olha o que a lei diz. As pessoas que receberam rendimentos tributáveis em 2020 acima de R$ 22.847,76, se essa pessoa mais os seus dependentes receber um auxílio emergencial, esse núcleo familiar vai ter que devolver os valores aos cofres públicos. Veja como que isso é feito. Você e seus dependentes. Mas suponhamos que você não declare imposto de renda. E uma pessoa, por exemplo, que seja a esposa que declare, né? E os filhos encaixaram nas condições de declarar o imposto de renda, de receber o auxílio emergencial. Então, se somado os rendimentos tributáveis dessa mãe, mais o auxílio emergencial, forem superior a R$ 22.847,76, terá que colocar isso na declaração do imposto de renda e devolver este valor aos cofres públicos. Como isso é feito? Lembra que eu falei que hoje, através do CPF e através da tecnologia, o governo está checando todas as informações. Na sua declaração, um exemplo, assim, o fato que acontece, né? Na sua declaração, você vai colocar lá rendimentos recebidos de pessoa jurídica e vai colocar as informações do auxílio emergencial. Mas aquele que você recebeu pode ser de acerto, né, do trabalho, pode ser proventos de salários mesmo. Se ficou superior a esse 22.847,76, você também vai declarar lá no campo rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Só aí o sistema vai somar esses valores para você. O contribuinte, ele pode deduzir da sua base de cálculo dependentes. E, obrigatoriamente, os dependentes têm que ter CPF. Se não tiver CPF, não consegue declarar. O imposto de renda vai te mostrar, o programa, o software vai mostrar que existe erro na declaração e você não vai conseguir transmitir. Então, veja bem, se você tem algum dependente que não tem CPF e que você vai precisar de colocar na base de cálculo para ter as deduções com o dependente, já providencie o CPF desse dependente, tá? Desde pequenininho até o dependente grandão, vai ter que ter CPF para entrar nas condições de dependente na declaração de imposto de renda. E aí, naquela dedução, o sistema cruza as informações. Aquele CPF é dependente desse outro CPF e recebeu auxílio emergencial. Você conseguiu ver como que o programa cruza todas essas informações? Agora, uma atenção aqui, olha aqui para mim, olha aqui para mim e veja bem o que eu vou te dizer. O valor que você recebeu em 2021 a título de auxílio emergencial não entram na declaração de 2020. Por quê? Porque você está recebendo ele em 2021. Esses de 2021 entram apenas na declaração de 2022. Entendido? Então, preste bem atenção que se você estiver fazendo a sua declaração, para não colocar os valores recebidos de 2021. Mas, para evitar erros, você pode pegar os informes, pode e deve pegar os informes de rendimento no site do Ministério da Cidadania. Eu anotei aqui para você. É o mesmo onde faz a solicitação do auxílio emergencial. O site é consultaauxilio.dataprev.gov.br. Eu vou repetir: consultaauxilio.dataprev.gov.br. Você vai entrar lá e vai baixar os seus informes de rendimento e é ele que você vai usar na sua declaração de imposto de renda. Combinado? Devo devolver o valor recebido a título de auxílio emergencial? Sim, se estiver dentro daqueles valores que eu te falei, de R$ 22.847,76. Ok? O saque emergencial, lembra que dentro daquele cenário todo criou-se uma medida provisória em que não poderia mandar o funcionário embora e ele ia receber um saque emergencial de R$ 1.045 do fundo de garantia. Recebeu algumas parcelas. Esse valor deve ser declarado também
Mas observação, não só esse valor de 1.045, como também todos os saques feitos na conta do FGTS vão entrar na sua declaração. Mas atenção, mais uma vez aqui, olha aqui para mim. Olha aqui, você vai declarar nos campos de rendimentos isentos e não tributáveis. Mas você deve declarar para quê? Para que a Receita ela consiga visualizar da onde que veio aquele valor, aquele aumento de patrimônio. Lembrando que a operadora do Fundo de Garantia, que é a Caixa Econômica Federal, ela vai comunicar à Receita Federal dessa movimentação que você teve na sua conta de FGTS. Boa noite, Bárbara, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui comigo novamente. Então, assim, o valor que você recebeu na sua, a título de fundo de garantia. Então, deve entrar na base de cálculo, sim, tá? Caso o seu rendimento tenha sido abaixo de R$ 22.847,76, você não deve fazer a declaração do imposto de renda. Mas preste atenção no seguinte. Lembra que ontem eu falei com você a respeito da retenção na fonte, né? Eu trouxe isso para você ontem. Então, se você teve algum rendimento no ano de 2020 que teve a retenção do imposto de renda, você deve declarar. Porque tem uma grande possibilidade desse valor ser restituído para você. E 2, entra na obrigatoriedade, né, de devolução, porque a fonte, a responsável pela retenção, ela vai comunicar à Receita que houve essa retenção desse valor no salário, no seu rendimento. Mas por que entra esse valor como valores que devem ser declarados à Receita Federal? O auxílio emergencial, ele não é caracterizado como uma indenização? Não. O auxílio emergencial, ele não foi uma indenização. Ninguém sofreu um dano e estava sendo indenizado por esse dano, né? A ideia de quando uma pessoa ela sofre um dano, ela está sendo restituída de algo que ela já tinha, né? Então, não é uma restituição. É um provento. E nem é uma renda. Lembra que ontem nós falamos que a renda pode ser algo que você recebe através do salário ou rendimentos que você tem, como por exemplo, no banco, né? Aplicações financeiras. Você vai receber uma renda, né? Fruto de um rendimento bancário, de um investimento. Então, renda e proventos. Nesse caso, vai entrar como proventos de qualquer natureza, que são valores que você recebe e que vão integrar ao seu patrimônio. Boa noite, Fernanda Isidoro, seja muito bem-vinda aqui a essa live. Fico honrada com sua presença aqui, viu? Eu agora vou falar sobre o nome das Fernandas que entram aqui, porque são muitas Fernandas. E quando eu falo Fernanda, todo mundo acha que é você. Aí eu vou falar Fernanda de tal pintor. Então, o rendimento do auxílio emergencial, ele vai entrar como proventos e não como renda. E a legislação? A Constituição Federal, no seu artigo 153, inciso 3, fala que os rendimentos e proventos de qualquer natureza serão tributados, né? E a tributação sofrida é o imposto sobre a renda de cada pessoa. Boa noite, doutora Elisângela. Boa noite, muito bem-vinda. Você já chegou aí, já quase que no encerramento. Hoje eu tratei aqui sobre o auxílio emergencial, quem recebeu, né? E a obrigatoriedade de apresentar essa informação no campo, lá no corpo da declaração. Mas se você não quiser declarar, só assim, doutora, eu não quero declarar esse valor na minha declaração, corre o risco de você ser chamado pela administração fazendária e prestar contas desse valor que você recebeu. E o que acontece? Você cai na famosa malha fina. Você vai ser chamado lá para prestar esclarecimentos e, se for o caso, retificar a sua declaração e devolver os valores corrigidos, tá? O valor é corrigido monetariamente. Então, por segurança, o ideal é que você coloque no corpo da sua declaração. Provavelmente vai ter um campo de compensação. Eu não vi ainda o programa, o software, se tem um campo de compensação, mas com certeza terá, onde você vai compensar esses valores aí. Tá ok?
Eu espero ter esclarecido as dúvidas. Como eu falei, vou fazer vídeos menores e vou soltar no meu feed. Você compartilhe nos grupos que você faça parte e que você conheça as pessoas que receberam auxílio emergencial e ficaram na dúvida se deve devolver ou não. E aqui eu trouxe os casos de quem vai devolver e quem não vai devolver. Ou seja, nem todo mundo que recebeu o auxílio emergencial terá que devolver, né? Só quem enquadra naquelas hipóteses que foi tratada aqui, tá ok? Eu agradeço mais uma vez por vocês ter ficado aqui comigo até o presente momento. Compartilhe esse vídeo, curta ele lá no feed, tá? E eu te espero na sexta-feira, amanhã não tem live, te espero na sexta-feira para esclarecimento de outras dúvidas que surgirem a respeito da declaração do imposto de renda. Um forte abraço para você e até sexta-feira, se Deus quiser.